Olá, galerinha do nono ano de Silva Jardim. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora você está vendo a nossa aula, mas seja muito bem-vindo a essa nova etapa da nossa formação. Um momento diferente, um momento de novos aprendizados, um momento de maior interação. Enquanto a gente não pode estar junto fisicamente na escola, vamos estar aqui nesse ambiente virtual para tentar contribuir mais ainda para a formação de vocês. Mas, para isso, a gente precisa também da ajuda de vocês, a gente precisa que vocês também abracem esse projeto, compartilhem, chamem seus amigos para ver, façam as atividades, façam esse projeto dar certo. Nós precisamos de vocês, pessoal. Galerinha, vamos lá. Eu sou o professor Rômulo Germano e estarei com vocês para trabalhar sobre geografia. Nono ano, encerrando a participação de vocês no ensino fundamental. Vamos dar o último gás, porque está acabando. Pessoal, vamos lá. E para o nosso primeiro tema, nós vamos falar de Eurásia. Vocês já sabem o que é Eurásia? Pelo menos o nome já deve dizer a vocês um pouquinho do que significa a Eurásia. Mas vamos observar aqui um pouquinho mais o nosso bom, querido e velho mapa mundi. Estou esperando ele aparecer. Então, nós temos aqui o nosso bom e velho mapa mundi, com a divisão dos continentes, bonitinho aqui, tudo coloridinho. E eu quero chamar a atenção de vocês para essa porção aqui do nosso planeta que a gente vai estudar. Aquilo que a gente vai chamar de Eurásia. Aqui nós temos o continente europeu, Europa, vou botar EU aqui, e aqui nós temos a Ásia, certo? Mas, professor, você falou que era Eurásia, você está falando de Europa e Ásia? Isso aí, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso aqui. Se vocês puderem observar ali melhor aquele mapa mundi, a gente vai perceber que não existe uma diferença assim territorial, né, um espaçamento entre esses continentes. Se a gente voltar aqui, a gente vai começar a observar que quando a gente está falando dos continentes, a gente está falando, né, de algo com alguma separação, né? Olha só o continente americano como é separado do resto, a Oceania como é separada também, a Antártica aqui embaixo também muito bem separadinha, né? A África, por mais que pareça pertinho, está tudo separadinho aqui, mas Europa e Ásia, né? O que acontece? Que eles estão muito juntinhos aqui. Por que nós temos isso? Por que isso ocorre? Né? E aí a gente observa aqui mais detalhadamente, mais próximo aqui, né, essa Eurásia, Europa e Ásia aqui junto, e a gente está confirmando aquilo que eu falei para vocês, que não existe nenhuma separação como ocorre nos outros continentes, certo? Então, por que não é Eurásia, mas sim Europa e Ásia? Essa é a nossa grande questão que nós vamos tentar responder nos próximos minutos, né? Se a gente observar o continente europeu e asiático, eles vão ser geograficamente qual é a divisão que a gente usar. A partir daqui acaba a Europa e começa a Ásia, aquilo que a gente chama de Montes Urais. Já vou mostrar para vocês ali no outro slide, né? São aquilo que a gente chama de Montes Urais. A grande massa de terra, uma grande massa continental, né, juntas, Europa e Ásia, a gente chama de Eurásia. Se a gente voltar mais aqui, o que vai separar a Europa e a Ásia é justamente isso aqui, certo? Daqui para cá, nós vamos ter o continente asiático, vou botar ali a S aqui, e daqui para cá, nós temos o continente
europeu, né? Aqui essa divisão, essa linha que eu fiz aqui, ela está bem aqui, ó, separando o continente asiático do continente europeu. Essa é a divisão geográfica que é utilizada para dividir a Ásia da Europa, certo? Mas continuando, né? Mas o que vai levar a essa divisão? Já que a gente não tem uma divisão geográfica, assim, propriamente dita, o que vai fazer com que a gente tenha divisão entre os continentes europeu e asiático? Aí eu trouxe, para tentar ilustrar, eu trouxe para vocês duas imagens, né? Para dar um exemplo de que a divisão que a gente faz de Europa e Ásia está muito mais associado ao lado cultural. E aí quero chamar a atenção para vocês para um aspecto cultural, que é o aspecto arquitetônico. Se a gente observar, nós temos Moscou, na Rússia, e nós temos Londres, na Inglaterra. Ah, professor, Moscou está lá do lado da Europa. Tá lá do lado, mas é uma capital que representa muito bem, que vai representar muito bem essa relação com a Ásia, certo? Se a gente observar, a maior parte da Rússia está no continente asiático. Nós temos Moscou, para o lado europeu, algumas outras cidades mais importantes, mas a maior parte da Rússia, que é o maior país do mundo, ele está no continente asiático. E aí a gente começa a ver como a interferência dos outros países asiáticos, vão estar claramente, né? Então a gente observa que a Rússia ela tem uma influência muito grande da Ásia, da região do Oriente Médio, coisa que a gente não vai observar na região da Europa, do restante da Europa, né? Onde a gente tem mais um outro estilo de arquitetura, um outro estilo de cultura, um outro estilo de vida, certo? Então, a divisão entre Europa e Ásia, a divisão da Eurásia em Europa e Ásia, é uma formulação histórico-cultural, certo? É uma relação que não está associada simplesmente à geografia, mas está relacionada à história, à cultura daqueles determinados locais. Então, observem que, quando a gente estiver falando da relação do continente asiático, a gente vai estar tendo, a gente vai observar que existe uma separação cultural. Uma parte daquela grande massa de terra vai ter uma determinada influência, enquanto a outra parte, né, a parte europeia, vai ter um outro tipo de influência. Então, vai fazer com que haja justamente essa divisão, certo? Então, a Europa e a Ásia elas vão ser separadas. A barreira que vai separar a Europa e a Ásia é uma barreira cultural, né? Toda uma linhagem histórica, toda uma construção histórica que vai ser diferenciada, da Europa, da Ásia. Por isso que há essa separação. E aí eu usei o exemplo de Moscou, porque apesar de Moscou está na Europa, a gente consegue observar muito bem uma influência muito mais asiática, uma influência muito mais da região do Oriente Médio dentro do território europeu, certo? Avançando aqui, a gente vai falar agora um pouco mais, depois a gente vai complementar aquele assunto da Eurásia, mas agora eu vou falar especificamente da Europa, né? Falar principalmente das características físicas do continente europeu. E aí, se a gente observar aqui no nosso mapa mundi, mas agora o mapa mundi das zonas climáticas, a gente vai observar que o continente europeu está localizado bem aqui, né? Naquilo que a gente chama de zona temperada, certo? Lógico, olha só, temos um pequeno pedacinho aqui em cima que está na zona polar. Isso vai também interferir diretamente. Então, observem que é uma região que está mais afastada da onde?
da linha do Equador, né? Essa aqui é a nossa querida linha do Equador. E vocês sabem muito bem que quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente é. E quanto mais afastado, mais frio. Então, quando a gente fala que a Europa está localizada na zona temperada, na zona climática temperada e na zona polar, a gente está justamente falando que é uma região mais fria do nosso planeta, mais fria do que aqui, por exemplo. Né? Por isso que é muito na Europa vai nevar muito mais do que no Brasil. E a principal característica do clima temperado, né? Lógico que existem outros climas dentro aqui da Europa, mas então eu estou falando generalizando um pouco mais, né? O principal clima do continente europeu é o clima temperado, e ele vai ser caracterizado principalmente pelo equilíbrio das estações. Na realidade, né, a ideia de estação do ano, de primavera, verão, outono e inverno, ela vem da condição europeia. Lembra que nós fomos colônia de Portugal, um país que está lá na Europa e que vem trazer essa divisão, vem trazer essa divisão que é própria para aquele clima, que é própria para aquela localidade, vai trazer aqui para o Brasil, e aí a gente vai também adotar essas quatro estações do ano. Né? Então, aqui nós temos representado a primavera, aqui nós temos o verão, aqui nós temos o outono e aqui nós temos o inverno. Então, a ideia de quatro estações do ano que nós temos aqui no Brasil vem justamente dessa participação europeia, onde você tem, sim, realmente as quatro estações muito bem definidas. Essa é a principal característica do clima temperado, né? As estações do ano muito, muito, muito bem definidas. Ok? Lógico que a gente vai ter outros climas, como eu falei, você tem o clima polar, né? Tem regiões muito mais frias, né? Mas a gente está dando uma ideia bem generalistas aqui. Então, dentro do continente, né? Lembrando que clima e vegetação eles andam lado a lado, clima e vegetação eles são sistemas que são interligados, são sistemas que são ligados, são sistemas que estão associados um ao outro. Então, a vegetação é fruto daquele clima, certo? Então, são vegetações que são mais adaptadas àquele tipo de clima mais frio, certo? E aí, basicamente, né, o que vai ser mais relevante dentro do clima temperado vão ser as chamadas florestas temperadas, né? Que pelo processo de ocupação já foi quase totalmente desmatada. A floresta de coníferas, né? Taiga, coníferas, né? Aquela árvore bonitinha do Papai Noel, é um exemplo desse tipo de árvore, né? Aquele pinheiro do Papai Noel é um exemplo de tipo de árvore, né? Nós temos as chamadas estepes, nós temos também alguma conformação de gramíneas, e também nós temos na parte sul as florestas mediterrâneas, né, por influência do mar Mediterrâneo, e nas zonas polares, nas zonas polares nós vamos ter a formação da tundra, né? Então observem que são tipos de vegetação que vão estar associadas àquele clima, certo? E que são diferentes daqui do Brasil, são diferentes da vegetação que a gente encontra na maior parte aqui do Brasil, justamente por ser muito mais frio, por ter uma outra relação climática, né? E aí, um novo exemplo aqui da vegetação adaptada ao clima frio e marcada pelas estações do ano, né? Então, nós temos a primavera aqui novamente, o verão, o outono com as folhas caindo e o inverno, né, gelado com neve. Então, todas essas imagens são representativas dessa adaptação daquela vegetação ao tipo de clima existente naquela porção
do nosso planeta. E aí, falar um pouquinho para a gente já ir finalizando a nossa primeira videoaula, nós falamos um pouquinho da pluralidade cultural europeia, né? E aí a gente tem que entender o seguinte: a Europa ela é banhada pelo Oceano Atlântico, mas também pelo Mar Mediterrâneo aqui. E esse Mar Mediterrâneo ele vai ser essencial, justamente essencial para a cultura europeia, porque ele vai ser o responsável pela disseminação cultural e pela entrada de culturas também, né? Então você tem aqui justamente o Mar Mediterrâneo que vai fazer uma relação cultural da África, um intercâmbio entre África e Europa, vai fazer um intercâmbio entre Ásia e Europa, né? Só para a gente citar, indo lá para a história, indo lá para voltando um pouquinho para a nossa amiga irmã história, se a gente for lembrar, por exemplo, da peste negra, que matou metade da população europeia, como é que ela chega na Europa? Ela vai vir pelos porões, vai vir nos ratos que viajaram nos porões dos navios que vinham da Ásia, certo? Pelo Mar Mediterrâneo. Então, é justamente o local que vai ser chegada, a porta de entrada de múltiplas culturas e porta também de saída da cultura europeia, certo? Aqui nós temos os gregos, os romanos, que vão se desenvolver na beira, no litoral do Mar Mediterrâneo e vão se expandir por boa parte da Europa e parte aqui do norte da África, pegando um pedacinho da Ásia. Então, lembra que eu falei, né, da questão da divisão cultural da Eurásia? A gente está falando um pouquinho disso aí também, né? Então, observa que a Europa ela vai ter uma influência muito maior, não dos asiáticos, daquela região do Oriente Médio, mas principalmente de uma civilização grega e romana que surgiu à beira do Mar Mediterrâneo e que vai se expandir para a Europa, certo? Enquanto que a outra porção do continente, né, da grande massa da Eurásia, vai ter outras influências que a gente vai falar mais para frente. Então, pessoal, por hoje é só. Compartilhem, chamem seus amigos para estarem, né? Abracem esse projeto para que cada vez mais alunos de Silva Jardim possam ter a oportunidade de ter acesso a essa e as outras videoaulas dos nossos queridos professores. Se possível, fiquem em casa, usem máscara. Obrigado!